Boa noite, mais uma vez. Estou gravando este vídeo agora à noite. Salvo engano, estamos chegando próximo às 22 horas. Sou o pastor Adriano, é um grande prazer poder dividir mais uma vez a palavra de Deus com vocês. E o objetivo principal aqui, obviamente, é edificar a vida das pessoas, assim como a minha própria vida. Além de edificar, tentar trazer um esclarecimento pela palavra de Deus, visando um avivamento da igreja do Senhor. E a nossa missão, falar de Deus. Eu amo falar de Deus. Eu gosto de falar sobre Deus. Eu acho que o cristão, quando ele começa a ter comunhão com Deus, isso deve ser na vida de todos os cristãos, deveria ser assim, a gente fica com o prazer de falar de Deus. E nesta noite eu queria tratar com vocês da carta aos Colossenses, mas com uma introdução que nos trará clareza para uma melhor compreensão do principal objetivo do apóstolo Paulo com esta carta. Ela é endereçada à igreja de Colossos. Essa carta é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. A igreja de Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas por Epáfras, seu companheiro de prisão, como você pode conferir em Filemão 23. É a única igreja que recebeu uma carta de Paulo sem o ter conhecido pessoalmente. Não obstante, o plantio da igreja se fez sob a direção dele por volta de 54 a 66 depois de Cristo. Paulo não tinha amigos naquela igreja, como Filemão e Onésimo, que eram os seus filhos na fé. Assim, essa igreja mantinha uma profunda ligação com Paulo. Ela reconhecia sua autoridade apostólica e acolhia seus ensinos. A carta tem dois propósitos fundamentais: elogiar cristãos pelo crescimento espiritual, como você pode conferir no capítulo 1:38, e alertá-los sobre o perigo da heresia, como está posto em 2:8 a 23, por exemplo. O miticismo, o legalismo e o ascetismo estava sendo introduzido na igreja, pervertendo a sã doutrina. Os falsos mestres diziam que apenas a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, atacando a fé a partir de seus fundamentos. Essas heresias afetavam seriamente a doutrina e a ética cristã. A heresia sempre tem um poder mortal. Onde ela chega, gente, destrói a igreja. A pergunta é: que doutrinas foram atingidas na igreja de Colossos? Que tipo de doutrina? Em primeiro lugar, a doutrina da criação. Se Deus é espírito e eternamente bom, logo ele não pode ter criado a matéria essencialmente má. Consequentemente, Deus não é o criador do mundo, diziam os gnósticos. As emanações de Deus é que criaram o mundo, segundo esses falsos mestres, como hoje ainda há falsos ensinos. Em segundo lugar, a doutrina da encarnação de Cristo. Diziam: se a matéria é essencialmente má e Jesus Cristo é o Filho de Deus, então este não teve corpo de carne e ossos, diziam os hereges. Para os gnósticos, Jesus era uma espécie de fantasma espiritual. Dessa forma, os gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Além disso, há também outro ponto importante a ser citado. Vamos lá? Eu vou dizer, em terceiro lugar, a doutrina da santificação. A teologia sempre, gente, desemboca na ética. Os que dizem: não me importo com o que você acredita, desde que viva corretamente, não raciocinam com lógica. Doutrinas erradas, gente, geram um modo de vida errado e deturpado. A heresia sempre leva à perversão, grave isso, guarde isso com você, repito, a heresia sempre leva à perversão. Para identificá-las é necessária dedicação e, acima de tudo, leitura bíblica com uma boa teologia e, sobretudo, a busca por direção e pelo Espírito de Deus.
Os gnósticos diziam: se a matéria é má, logo o corpo é mau. E se o corpo é mau, devemos adotar uma de duas atitudes: afligi-lo, caindo nas malhas do ascetismo, ou ignorá-lo, caindo na teia da licenciosidade. A mensagem de Colossenses é mais do que necessária para a igreja contemporânea, para os dias atuais. Vivemos um tempo de tolerância com o erro e de intolerância com a própria verdade. Vivemos tempos de inversão de valores, principalmente dentro dos muros da Igreja de Deus, mas também fora delas. Ao mesmo tempo, queridos irmãos, ao mesmo tempo que as heresias se aninham confortavelmente na igreja, embaladas no braço da tolerância e do sincretismo religioso, a verdade é atacada com rigor excessivo. Colossenses nos leva a reagir e tomar posição firme ao lado de Cristo e sua verdade. Vamos agora ler o capítulo 1, nos versículos de 9 a 12. Abra a sua Bíblia na carta e acompanhe comigo em sua Bíblia em Colossenses 1, versículo 9 a 12, diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento, aleluia, da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças, aleluia, ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, quando Paulo diz, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, a herança dos santos na luz, é de uma profundidade única. Precisamos entender a importância disso. Vamos partir para uma explicação mais pautada do que lemos aqui nesses versículos, por exemplo, né? Paulo, ele orou para que os cristãos conheçam a vontade de Deus e tenham poder para realizá-la. Jim Carson diz que oração é o meio apontado por Deus para nos apropriarmos das bênçãos que são nossas em Cristo Jesus. Hendricks esclarece que este conhecimento não é do gênero da gnose misteriosa que os mestres gnósticos pretendiam ter para seus iniciados. Ao contrário, é uma compreensão profunda da natureza da revelação de Deus em Jesus Cristo. Uma revelação maravilhosa e redentora, né? Vamos destacar aqui, eu queria destacar com vocês alguns pontos necessários. A necessidade do cristão conhecer a vontade de Deus, como está no capítulo 1, versículo 9. Paulo não pede apenas que os cristãos conheçam a vontade de Deus, mas que transbordem desse conhecimento. Essa é a minha oração, transbordar deste conhecimento que vem do céu. Russell Norman Chaplin diz que o original grego não tem uma palavra separada para pleno, no tocante ao conhecimento, mas a forma epignosis é a forma intensificada em contraste com o conhecimento do gnosticismo. Algumas palavras nova para os irmãos, mas entenda, John Peter Land afirma que epignosis é mais do que gnosis, trata-se de um dom, de uma graça do Espírito Santo. Esta palavra ocorre mais na carta aos Colossenses do que em qualquer outra epístola de Paulo. Entendamos, a vida cristã não pode ser vivida na dimensão da mediocridade. Ela fala de plenitude, gente, de algo grande, profundo e caudaloso.
William Barclay diz que o grande objeto da oração, presta atenção, é conhecer plenamente a vontade de Deus. Na oração, não objetivamos tanto que Deus nos escute, como escutar nós mesmos a Deus. Não se trata de persuadir a Deus para que Ele faça o que eu, o que você, o que nós queremos, mas de descobrir o que Ele quer que realizemos. Em vez de pedir para Deus mudar a sua vontade, devemos rogar que a vontade de Deus, aleluia, seja feita, que seja feita a vontade de Deus. É a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. O primeiro propósito da oração não é tanto falar com Deus, mas escutá-lo. Preste bem atenção nesta informação da necessidade de nós escutarmos ao Senhor Deus. Conhecer a vontade de Deus é vital para o crescimento espiritual daqueles que querem o seguir. A ênfase de Paulo está no conhecimento e não no sentimento. Vivemos numa época, queridos, em que as pessoas querem sentir emoções e não pensar. Elas querem experiência, o pragmatismo e não conhecimento, coisas sensitivas sem ter experiência com Deus. Ela busca o sensorial e não o racional. Acho interessante o que fala John Stott quando ele diz que crer é também pensar. Olha que coisa. Conhecemos a vontade geral de Deus através das sagradas Escrituras. Tudo quanto devemos saber está registrado na palavra, somente na palavra. Não devemos buscar a vontade de Deus fora das Escrituras, consultando pessoas iluminadas ou eruditas, achando que delas virá alguma resposta. A vontade de Deus não nos é revelada apenas por sonhos, visões e revelações, mas principalmente nas Escrituras. É muito importante enfatizar que Paulo pede a Deus o transbordamento do pleno conhecimento da vontade de Deus, a intensidade nas suas palavras. Paulo coloca desejo ardente no que pede ao Pai. Seu pedido é em grau superlativo. Aleluia! Warren Wiersbe esclarece que na linguagem do Novo Testamento, cheio significa controlado. Portanto, Paulo ora para que esses cristãos sejam controlados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Queridos, a plenitude que os gnósticos prometiam pelo conhecimento esotérico nos é oferecida na palavra, pois dela transborda o pleno conhecimento da vontade de Deus. Entendamos, não conhecemos a Deus e sua vontade pelos atalhos do miticismo, não o conhecemos pelos labirintos das religiões de mistério, nem pelo conhecimento esotérico. A plenitude do conhecimento de Deus não é para uma elite composta dos iniciados nos mistérios das ciências ocultas, mas está disponível para todos aqueles que examinam piedosamente as Escrituras. Erreis por não conhecer as Escrituras, diz a palavra. A gnose herética era especulativa e teórica. Paulo se opõe a ela, dizendo que é o conhecimento de Deus que nos leva à obediência de modo realista e equilibrado. Como o cristão pode conhecer a plenitude da vontade de Deus, como está no capítulo 1, versículo 9 de Colossenses? Depois de falar da necessidade de conhecer a plenitude da vontade de Deus, Paulo ensina à igreja o processo e o meio de chegar a esse conhecimento. Sabedoria e entendimento espiritual são, aleluia, os critérios pelos quais distinguimos essa vontade das atraentes vontades contrárias àquilo que Deus de fato quer. É importante separarmos dois instrumentos que são mencionados na busca da vontade de Deus: sabedoria, entendimento espiritual. Muitos e hediondos crimes
têm sido praticados em nome da vontade de Deus. Aviões, por exemplo, lotados de passageiros, são jogados como mísseis mortíferos em prédios em nome de Deus, gente. Terroristas, por exemplo, explodem bombas, matando inocentes todos os dias em nome de Deus. Guerras encarniçadas têm sido travadas, destruindo cidades, soterrando pessoas indefesas e matando milhares de pessoas. Sabem o quê? Em nome de Deus. Triste realidade. Crimes bárbaros têm sido praticados em nome de Deus. Por isso, o conhecimento, gente, da vontade de Deus precisa ser regido pela verdade das Escrituras, e sempre pela verdade das Escrituras, e não pelo radicalismo ensandecido dos religiosos fanáticos. Os fanáticos não herdarão o reino dos céus. É necessário destacar alguns pontos neste sentido. Em toda a sabedoria, como está lá, repita em 1:9. A sabedoria, segundo William Hendricks, é a habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. A sabedoria, Sofia, era a bandeira principal do gnosticismo. Eles entendiam que essa sabedoria só seria alcançada através da iniciação em seus mistérios. Paulo os refuta dizendo que os cristãos em Cristo é que conhecem essa sabedoria, aleluia, e não os místicos, né? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é ver a vida como Deus a vê, é ter as prioridades que Deus tem. Fritz Hennecker disse que Sofia é a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus às situações variadas da vida. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, 1 Coríntios 1:20, e se reduz a nada, 1 Coríntios 2:6. Ela afasta em vez de aproximar o homem de Deus. A sabedoria do mundo exalta o homem, em vez de glorificar a Deus. Ela conduz à perdição e não à salvação. A verdadeira sabedoria está em Cristo Jesus, e é isso que precisamos entender. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. A sabedoria cristã é o conhecimento dos princípios de Deus exarados em sua palavra. Paulo não incentiva os colossenses a buscar visões e vozes. Antes, ora para que eles possam aprofundar-se na palavra de Deus e, desse modo, ter mais sabedoria e discernimento em todo o entendimento espiritual. Confere apenas o capítulo 1, no versículo 9, você vai entender. Se a sabedoria fala da revelação de Deus, o entendimento espiritual fala da aplicação pormenorizada dessa revelação. Diz Russell Shedd, nessa mesma linha de pensamento, Bonner diz que sabedoria se refere ao discernimento da verdade, enquanto o entendimento espiritual trata da aplicação da verdade. O entendimento espiritual é o conhecimento crítico relacionado à capacidade de aplicar os princípios da palavra de Deus a cada situação da vida. Tem um sentido interessante de senesis, é a faculdade de unir parelhas. A palavra refere-se à reunião de fatos e informações para tirar conclusões e identificar os relacionamentos. É a habilidade de provar, distinguir, avaliar, formar juízos. Na linguagem do erudito Lightfoot, é a capacidade de ver a índole das coisas, é a capacidade de distinguir o bem do mal, a palha do grão, o vil do precioso. Assim, pois, quando Paulo pede a Deus sabedoria e entendimento espiritual para os cristãos, pede
que entendam as grandes verdades do cristianismo e sejam capazes de aplicar essas verdades às tarefas e decisões da vida cotidiana. Isso tem que ter uma aplicabilidade em nossas vidas, senão não adianta. É possível que alguém seja um perito em teologia e, ao mesmo tempo, um fracasso na vida. Conhecimento e prática precisam andar juntos. Precisamos colocar em prática aquilo que estamos ouvindo e que vem do alto, que vem direto de Deus aos nossos ouvidos. Por isso, a nossa base precisa estar na Bíblia. Eu te agradeço por tua presença neste vídeo. Talvez seja nova algumas palavras, alguns nomes para você, mas que ele te incentive a buscar conhecimento, para que também a tua vida seja edificada e através da edificação você seja avivado em nome de Jesus. Esse é o objetivo. Jesus te ama. Proste-se a Ele. Aceite, ou melhor, Ele te aceitou primeiro, então receba essa salvação em tua vida. Ande em novidade de vida e o diabo, o inimigo de nossas almas, será esmagado debaixo dos seus pés. Entenda isso, querido. Que Deus abençoe a tua noite, a tua madrugada, a tua família, a tua casa e este país. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Amém.